a gente sabe que está em cima de uma verdade. Que quando a gente lê o capítulo 10 de Hebreus, desse verso 23, ou mesmo do verso 22 em diante, a gente vai perceber que a pessoa tem que ter um coração, ele tem que ter um coração, ele tem que ter uma certeza de uma fé, ele tem que ter um coração purificado, ele tem que ter alto nível de consciência para poder atingir os objetivos. Então a gente percebe, irmãos, que Deus, Ele quer que a gente tenha fé. Deus, Ele quer que a gente tenha um coração purificado. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Como que você vai se salvar se você não tem um coração purificado? Você não tem um alto nível de consciência. Aqui está dizendo que é comparado à água limpa. Entendeu? Então, o trabalhar de Deus é algo muito significante. Se fosse para ser de qualquer jeito, não precisaria estar em oração, não precisaria estar buscando, não precisaria fazer jejum, não precisaria fazer nada. Porque automaticamente nós entraríamos no céu, mas as coisas não é bem assim. Nós temos que ter firme uma esperança, né? Nós temos que ter uma firme dedicação a esse trabalho, ao trabalhar de Deus. Você tem que mostrar para Deus que você quer mudar, que você quer ficar do lado dele, que você quer fazer a vontade dele e não fazer a vontade do outro. Você tem que fazer uma autorreflexão, uma autoconfissão. Você não precisa falar para ninguém qual é o seu problema. Você vai falar para si próprio. Deus que está te vendo no seu interior, Ele vai saber de tudo. Ele vai saber o que você está pedindo. Só resta você fazer o quê? Você buscar, você dá uma condição. Você fazer um pedido. Porque Deus, porque assim, Deus e nem o poder do mal trabalha de forma incondicional. Nenhum e nem outro. Quando Deus vai trabalhar, é porque com uma determinada pessoa, é porque aquela pessoa deu que uma condição. Ele se mostrou, eu quero, eu confesso, eu estou disposto a fazer algo pela minha mudança, pela minha descendência, pelos meus filhos e depois pelos meus netos. Eu quero fazer isto. E Deus começa a trabalhar em favor da sua vida. Porque Deus, Ele não quer ver ninguém sofrendo. Deus não sente alegria em ver o sofrimento do ser humano. Mas o ser humano é que busca essas coisas. Então, por isso eu falo, se a pessoa não der uma condição adequadamente, Deus não pode trabalhar.
E se Deus não pode trabalhar, quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar? O poder das trevas. O poder das trevas vai trabalhar. E o poder das trevas vai te encher de coisas e de situações que vai emperrar o avanço do trabalho de Deus. Esse é o trabalhar de Deus. Então, se nós darmos a devida condição, Deus vai trabalhar, Deus vai agir na sua vida e na vida da sua descendência. A Bíblia vai dizer assim, buscai a Jesus, buscai a salvação de Jesus e salvar-se-á você e a sua casa. Ou seja, os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos. Então, muitas vezes, as coisas dependem de quem? De uma iniciativa, de uma decisão. Principalmente se você está dando uma condição. Quando eu falo condição, é como se fosse uma campanha. É a mesma coisa. Você condiciona uma situação para que Deus possa trabalhar. Então Deus vai trabalhar em cima daquele seu pedido, da sua petição. Deus vai trabalhar. Por quê? Porque você fez o pedido. Porque você tomou a iniciativa. Então Deus vai trabalhar. E quando Deus trabalha em seu favor, nenhum mal vai te perturbar. Você pode até ser testado, porque toda vez que você busca o trabalhar de Deus, toda vez que você busca a presença de Deus, o outro lado também se levanta. Não pense que ele não vai se levantar. Vai se levantar sim. Talvez você fique até numa situação pior do que antes. Porque antes, o inimigo não vai se preocupar com você. Sabe por quê? Porque as pessoas, em geral, já faz parte dele. Por quê? Porque as pessoas têm um pecado. Então, o inimigo, ele reivindica a paternidade por causa do pecado. Por causa do pecado, então ele reivindica a paternidade. Porque quando o homem caiu lá no início, ele ficou manchado pela linhagem de sangue, que nós chamamos de pecado, né? Pecado original. E por causa desse pecado, o inimigo reivindica a paternidade. Não. Ele não é seu filho, ele vai falar para Deus. Ele não é seu filho, é meu filho. Ele tem o meu sangue nas suas correntes sanguíneas. Ele vai dizer isto. Por isso que nós temos que procurar quem? Jesus. Porque Jesus, ele vai te livrar de todo pecado, uma vez que você procura ele. Então, de modo que se você não procura, se é uma pessoa do mundo, o inimigo não está preocupado com as pessoas do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo já é dele. Ele está preocupado com quem vai buscar. Então, a priori, você vai ter uma certa dificuldade quando você inicia alguma campanha, algum tipo de condição. Tantos dias eu vou fazer tal coisa. É? O inimigo vai vir para cima. Para saber se você tem fôlego mesmo. Se você tem cacife mesmo de aguentar.
pode vir doenças, pode vir uma série de coisas, porque ele vai se levantar para te quebrar. Mas você tem que ser mais forte. Então quando você... Porque a Bíblia diz assim, resisti-vos a Satanás e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então veja bem, resisti-vos a Satanás e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então no momento que você se prontifica a fazer algum tipo de condição, então Deus vem trabalhar em seu favor. Deus vai te proteger. Deus vai colocar as mãos e vai te dar direção. Quantas vezes, mesmo aqui no nosso grupo de oração, às vezes vai acontecer alguma coisa, as pessoas sonham. As pessoas, Deus fala, olha, tal coisa. É lógico que ele não fala de maneira muito clara, fala de forma, com linguagem de palavra, figura de linguagem, aliás. Como se fosse uma parábola. Fala uma coisa, aí você tem que fazer a dedução, o que realmente de fato aconteceu. Sabe por quê que é assim? Porque a palavra vai dizer lá em Atos 2:17. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre a carne, sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então Deus avisa. Quando você vai ler lá em Amós 3:7, vai dizer assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha em seu favor. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ver a glória do Todo-Poderoso. É assim que Deus trabalha. Deus, ele é muito digno. E ele sabe de todas as coisas. Mesmo antes de você fazer, ou mesmo antes de você pensar, ou mesmo antes de você tomar uma decisão, Deus já está sabendo, porque ele é onisciente, onipotente, todo-poderoso. Ele já está sabendo de todas as coisas. Então Deus, ele vai realmente sair em sua defesa. Esse é o Deus que a gente conhece. Esse é o Deus que trabalha em nosso favor, pela nossa causa. Que a nossa causa tem que ser a causa de Deus. É aquilo que eu falo, né? As pessoas do mundo, o inimigo não está preocupado com as pessoas do mundo, porque já é dele. Não é o pecado. A Bíblia diz assim, tem uma palavra da Bíblia que diz assim, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso, e sua palavra não está nele. O que nos redime do pecado? O que? É você crer em Jesus e se batizar. Aí vai ser salvo você e também a sua causa, a sua casa. Porque nós somos criados como casa e templo do Espírito Santo. Nós somos criados assim. Quando Deus fala em templo, não é um templo de tijolo, mas é o seu templo. Então, quando você procura, ele vem habitar dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Pensou? Esse é o Deus que a gente conhece. E quantas coisas que Deus tem falado e realmente tem acontecido. Quantas vezes? Nós temos uma série de testemunhos aqui.
de coisas que poderiam ser ruim para nós, mas Deus falou, porque você está em oração, você está buscando, então Deus falou antecipadamente, então você já fica meio que esperto com a situação, com as coisas que podem acontecer. Então muita gente querem fazer campanha de emprego, campanha por causa da família, campanha por causa de saúde, campanha para todo tipo de coisa. Então quando você faz uma campanha, que é uma condição, que você está condicionando uma situação. Olha, Deus, eu vou fazer tantos dias de oração, vou fazer tal coisa, o Senhor entra na minha causa, perdoa meus pecados. Então você se condiciona. E Deus então vai trabalhar com você. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só. Deus é fiel em cumprir as promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Com certeza. Com certeza. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos estimulando uns aos outros para fazer o bem, para ajudar o próximo. Entendeu? Esse é o trabalhar de Deus. Esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não nos deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai aproximando aquele dia. Então a gente tem que se congregar, a gente tem que se unir. Deus fala isso. Se tornarmos um corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, cada um de nós. Vamos congregar, vamos se unir, vamos buscar. Por quê? Porque o tempo está próximo. Essa é a realidade. E não simplesmente levar a vida de qualquer jeito. Deus trabalha com ordem, com decência, com organização, com princípios. Deus trabalha, não é de qualquer jeito. Existe uma coisa organizada, centralizada, com princípio, com decência, com amor, com respeito, uns para com os outros. Certo? Amém? Glória a Deus. Foi uma reflexão dessa palavra, do nosso dia a dia, dos nossos propósitos, né? Das nossas campanhas, buscando a restabelecer uma certa identidade com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero agradecer aqui pela oportunidade de estarmos aqui, de estar falando nessas mensagens. Quero realmente pedir o seu like e peço também que vocês compartilhem, né, essa mensagem com mais alguém, com uma pessoa da família, com algum amigo, seja com quem for, para dar esperança. Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, certo? O tempo está próximo, como diz a palavra, certo? Não se esqueça de dar o seu like, inscrever no nosso canal, O Despertar 607, amém? Pelo YouTube, ok? Fique na paz
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.